Aos 20 anos de idade, eu já tinha mais de R$ 50.000 investidos. E hoje eu posso dizer que com 26 anos, eu cheguei num patrimônio onde os meus custos fixos, eles são cobertos com a minha renda passiva, ou seja, aquilo que retorna dos meus investimentos mensalmente já passou dos meus custos fixos. Não me aposentei, não cheguei à liberdade financeira, na verdade eu continuo trabalhando e provavelmente vou trabalhar por muitos anos ainda, mas eu vejo que é algo que muitas pessoas querem alcançar, querem conquistar, que é esse negócio de investir dinheiro, que é acumular patrimônio, e eu acho algo bem importante, inclusive eu não tô falando isso aqui para me gabar sobre os meus números, na verdade é até meio desconfortável para mim ter que abrir isso aqui publicamente, mas eu acredito que, você me conhecendo e sabendo um pouco da minha história e da forma que eu penso sobre dinheiro, que me ajudou muito a chegar nesse patamar hoje, possa te ajudar de alguma forma. E bom, para a gente poder começar, eu estava lendo esse livro aqui, na verdade eu já terminei, que é Os Segredos da Mente Milionária, você já deve ter ouvido falar, é um livro bem conhecido do Harv Eker. É um cara bem coach, tá, um livro bem coachzão mesmo, só que eu sempre tento extrair aquilo que de fato é bom, né, tudo tem um lado ruim, tudo tem um lado bom, você pode escolher aquilo que você quer extrair. E esse livro aqui, ele traz basicamente 17 princípios que ele fala sobre pessoas de sucesso, pessoas ricas, contra a mentalidade de pessoas pobres, né. Não pobre no sentido literal de não ter dinheiro, pobre no sentido de mentalidade que esse livro traz. Então ele sempre fala da diferença, sei lá, ele fala de um princípio X, como as pessoas de mentalidade de sucesso pensam, como as pessoas de mentalidade pobre pensam. E tiveram alguns desses princípios que eu percebi que eu já aplicava na minha vida, de forma inconsciente, e que agora associando eu percebi que me ajudaram muito, a conseguir chegar nesse patamar. Então eu vou falar sobre esses princípios, e vou falar um pouco sobre minha vida aplicada a esses princípios para poder inspirar você de alguma forma e no final também eu vou trazer um pouco do resumo de como eu enxergo vida financeira, finanças pessoais, acúmulo de patrimônio e passar meio que umas dicas para vocês aí que estão nessa jornada. Bom, vamos lá, sempre cresci na minha vida ouvindo que o dinheiro é algo super importante, que a gente precisa guardar dinheiro, tá. O meu avô, ele foi uma pessoa muito influente na minha vida, porque ele me criou durante uma parte da minha vida. E o meu avô sempre foi muito mão de vaca, ele sempre foi aquela pessoa muito assim de, pô, só gasta com o essencial, de às vezes deixa de fazer alguma coisa para não gastar dinheiro, para poder guardar dinheiro. Era aquela pessoa que sempre falava que não tinha dinheiro, mas todo mundo sabia que no fundo ele tinha, ele só não queria gastar. Só que o meu avô, diferentemente das outras pessoas que criticavam ele era uma pessoa que sempre tinha dinheiro guardado. Meu avô, sempre que ele precisou, assim, numa urgência, alguma coisa precisava desembolsar um dinheiro grande, ele sempre tinha, né, ele só não tinha para aquilo que não era essencial. E eu lembro que desde pequeno eu comecei a ver essa diferença do meu avô, que era uma pessoa mão de vaca, para as outras pessoas normais ali, não normais, as pessoas em volta ali que não pensavam daquela forma, que às vezes gastavam muito mais dinheiro. E eu lembro que eu me inspirei muito nisso e eu comecei a querer cada vez mais ser que nem o meu avô. Então desde que eu comecei a ganhar dinheiro, os meus 13 anos ali eu já tinha um trabalho, e freela, informal, eu já pensava em guardar dinheiro, já tinha essa mentalidade. Só que, quando eu de fato consegui meu emprego CLT formal, que foi com 14 anos, foi no Grupo Boticário como menor aprendiz, até lá, eu não guardava dinheiro. Assim, eu guardava, mas sabe quando você guarda R$ 100, R$ 150, mas depois de 3 semanas, 2 meses você gasta? Era assim, eu não conseguia guardar dinheiro no sentido de não mexer, sabe. Guardei aquele dinheiro, vai ficar para minha aposentadoria, alguma coisa assim. Até porque eu ganhava muito pouco, né, ganhava, sei lá, R$ 200, R$ 300 por mês, e no meu emprego CLT, que eu consegui com 14 anos, eu ganhava R$ 550, ganhava mais o vale alimentação que eu dava para minha família na época para ajudar em casa, mas eu lembro que eu coloquei na minha cabeça: "Eu vou começar a guardar dinheiro, assim, eu vou tirar uma parte da minha renda aqui para poder guardar". Eu não consegui, os primeiros 4 meses foram bem desastrosos, na verdade, eu gastei todo o dinheiro com roupa, com coisas que eu queria há muito tempo e não tinha condições de comprar, mas depois eu comecei a adquirir essa mentalidade e eu lembro que desde os meus 14, 15 anos, que eu ganhava R$ 550 por mês, tirando o começo ali do meu trabalho que eu gastei tudo, eu guardava pelo menos uns 150 desses R$ 550. Então eu fui aprendendo desde muito cedo a ter essa mentalidade de, mesmo que eu queira algo e possa pagar, tem outras coisas que eu quero também no longo prazo, e que eu preciso começar agora a fazer isso para eu conseguir conquistar elas, tá. Naquela época era muito sobre aposentadoria, era muito sobre: "Ah, se acontecer um problema, daqui a pouco eu perco o emprego, eu quero ter algum dinheiro guardado". Hoje já é muito mais sobre patrimônio, renda passiva, sobre criar minha família de uma forma muito mais confortável, mas o hábito começou desde lá de trás. Ah, e outra coisa, tá, quando eu juntei meus primeiros R$ 50.000, que eu tinha ali meus 20 anos mais ou menos, foi 6 anos atrás.
Eu já estava trabalhando CLT, assim, não era mais estagiário, nem menor aprendiz, eu ganhava ali entre 2 a 3 mil reais por mês, e eu também morava com os meus tios. Então eu tinha um custo de vida muito baixo, porque eu ajudava eles ali com, alimentação e tal em casa, pagar algumas contas, mas a maior parte do meu dinheiro eu guardava. Inclusive foi uma decisão muito inteligente, eu acho que foi esperar mais tempo para sair da casa dos meus tios ou da casa dos pais, enquanto eu guardava mais dinheiro. Então quando eu saí, eu já tinha essa quantia guardada, justamente porque eu conseguia economizar muito dinheiro nessa época. Bom, e vamos ao livro aqui então. O primeiro princípio que ele fala, que eu achei bem que eu conectei bastante com a minha vida foi: pessoas ricas admiram pessoas ricas e bem-sucedidas, pessoas pobres ressentem pessoas ricas e bem-sucedidas. Ou seja, sabe aquela pessoa que vive falando da vida dos outros? "Pô, fulano é rico, fulano é famoso, é rico, tem dinheiro, mas também não tem vida", sabe. Ou, por exemplo, porque, não, tal pessoa tem muito dinheiro, só que, pô, o que que adianta ter muito dinheiro e não aproveitar a vida? Ou, pô, se fosse pra ter tanto dinheiro assim, eu não queria ter. Esse livro dá exemplos bem assim, né, e quem que nunca viu isso na sua vida? Eu já conheci várias pessoas ao longo da minha vida que também já vi elas falando de pessoas que tinham dinheiro, mas sempre é engraçado, porque essas pessoas sempre são pessoas que nunca conquistaram nada. Eu nunca vi alguém de sucesso, alguém que já conquistou muitas coisas na vida dela, das coisas que ela queria mesmo, sabe, falar: "Pô, eu já tive essa vida, mas não vale a pena, ter dinheiro, não é legal e tal, e hoje eu prefiro viver assim". Eu não conheço ninguém. Assim, todas as pessoas que eu já vi criticarem, elas nunca conquistaram nada. E é muito comum ver isso, tá. E aí qual que é o ponto em relação a esse princípio aqui? Eh Tem 2 grupos, né, tem o grupo que criticam essas pessoas, que falam que: "Putz, eu não queria isso e tal", que falam encontram alguma forma de julgar os atos dessas pessoas que são bem-sucedidas, e tem as pessoas que se inspiram. Durante muito tempo na minha vida, na verdade até hoje, eu sempre fui uma pessoa que me inspirava muito nas pessoas que, eu vi que tinham sucesso, seja financeiro, seja em outras áreas da vida, tá, algum tipo de habilidade específica e tal. E quando eu falo de pessoas de sucesso, não é que eu me espelhava no Bill Gates, me espelhava no sei lá, numa pessoa no Elon Musk da vida, sabe, uma pessoa muito distante. Eu pobre me espelhando no bilionário. Na verdade eu me espelhava muito na pessoa que tá alguns degraus acima da minha vida. Vou dar um exemplo muito claro disso, tá. Quando eu estava na sexta série, que foi quando eu comecei a trabalhar de fato CLT, eu conheci um menino na minha sala, escola pública, que chamava Ivan. O Ivan ele já tinha repetido 2 anos já, era mais velho que a maioria das pessoas, e ele trabalhava de menor aprendiz num mercado, chamava no mercado extra mesmo, né. E eu lembro que na época que eu conheci o Ivan, ele era muito criticado pelas pessoas, porque as pessoas olhavam ele, tipo, meio de canto de olho, assim, sabe, tipo: "Pô, porque o cara sempre tá com um tênisinho assim, sempre tá com um bonezinho legal de marca", porque ele tinha dinheiro pra comprar. E eu lembro que quando eu conheci ele, ele me falou que ele trabalhava, cara, eu fiquei muito interessado, assim, em entender como que ele fez pra conseguir arrumar um emprego com 15, 16 anos na época. Ele me explicou que fez um curso lá e tal, e conseguiu. E aí eu lembro que eu comecei a andar muito com o Ivan. O Ivan se tornou um dos meus melhores amigos nessa fase da escola, porque, meu, ele era a única pessoa que tinha um emprego, sabe, na sala. Ele era um outlier, de fato. Eu olhava aquilo como algo positivo. Pô, o cara tem o dinheiro dele, sabe? Tipo, se ele quiser vir pra escola. Pô, eu ia falar de Uber, mas na época não tinha Uber. Mas o grande ponto é, ele tinha o dinheiro dele, sabe, ele fazia o que ele queria e eu queria muito ter essa independência, até porque eu já tinha trabalhado, né, eu já sabia como era ganhar meu próprio dinheiro. E eu lembro que eu fui e fiz todo o passo a passo que o Ivan me falou e eu consegui meu primeiro emprego no Grupo Boticário como menor aprendiz. Não foi rápido, não foi fácil, mas eu me inspirei nele e foi um gatilho para que eu de fato conseguisse alcançar aquilo. E eu sou muito grato até hoje por ele, porque se eu não tivesse conhecido ele, provavelmente eu não teria descoberto o caminho das pedras e teria encontrado essa forma de ter trabalhado. Então, o Ivan era uma pessoa que me inspirava. Ao longo da minha carreira, eu fui encontrando pessoas também que me inspiravam, pessoas que estavam em outros patamares, pessoas que, estavam às vezes num cargo de gerência, um cargo sênior, e eu sempre colava nessas pessoas, não puxando o saco, mas no sentido de absorver, sabe, aquela energia, no sentido de absorver informação, absorver conhecimento. Então, pô, se tem uma pessoa no seu ambiente de trabalho que está em outras cadeiras, né, acima da sua, eh, tenta, entrar nesse ambiente também com essa pessoa, sabe, se conectar de alguma forma, claro que você também precisa ter alguma coisa a agregar, né. Mas, não olhar no sentido de, pô, sabe, encontrar defeito na pessoa, mas de fato se espelhar nela e se inspirar nela. Acho que eu fiz isso muito tempo na minha vida e faço até hoje. Me inspiro muito no meu CEO da empresa que eu trabalho, me inspiro muito, em outras pessoas também, clientes, tal, que eu me relaciono hoje em dia, pessoas que de fato eu admiro muito, porque chegaram em patamares que um dia eu quero chegar na minha vida também. Bom, sobre o segundo ponto, o segundo princípio aqui. Pessoas ricas se associam com pessoas positivas e bem-sucedidas. Pessoas pobres se associam com pessoas negativas ou fracassadas.
É bem direto isso, e de fato é muito verdade, assim. Eu lembro que quando eu estava no meu primeiro estágio, não foi no Melhor Aprendiz, foi depois, né, uma startup que eu trabalhei. A gente trabalhava na área de pré-vendas, então era uma área loucura, assim, sabe. Pré-vendas é meio loucura, mas para quem gosta de ganhar dinheiro e tal, é uma boa área, inclusive eu posso até fazer um vídeo sobre isso. E, pô, era ligar para cliente, sabe, tinha tudo de uma lista lá que a gente tinha que atender, e eu lembro que eu estava naquele emprego muito feliz, porque eu queria trabalhar com vendas, porque eu sabia que vendas um dia me ajudaria a ser um melhor empreendedor, sempre tive esse negócio de querer ter minha empresa, meu negócio, eu tenho até hoje, já tive várias coisas ao longo da minha vida, mas o grande ponto é que eu gostava daquele trabalho, sabe, eu valorizava estar ali, o salário não era tão bom e tal, mas era para mim era muito bom. E eu chegava até mais cedo que a maioria das pessoas, e eu lembro que tinha um grupinho ali do meu desse trabalho, que eles era o pessoal mais antigo, assim, e tal, e o pessoal era muito tóxico. O pessoal só sabia reclamar. Reclamava que o sistema caía, reclamava que o cliente era chato, reclamava até de, tipo, chegar no escritório: "Nossa, cheguei nessa merda aqui e tal, mais um dia de trabalho", nesse nível. E, pô, as pessoas que iam se sabe, era aquele grupinho, não era um grupo chato, assim, era um grupinho de pessoas descoladas que saíam e tal, mas você via que a energia daquelas pessoas, de fato, era essa energia de, tipo, de falar mal do trabalho e não, de fato, ser grato ou, de alguma forma, encontrar solução para os problemas. E eu comecei a me afastar dessas pessoas, acho que porque também eu cresci num com a religião muito forte na minha vida, né, ia na igreja e tal, então na igreja ensinava muito sobre isso, né, sobre, pô, tem pessoas que vão ser esse perfil e tal, e que você não pode deixar isso te consumir, né, você andar com esse tipo de pessoa, você se aproximar, você pode ficar uma pessoa assim também. E eu lembro que isso me ajudou muito, porque eu fiz eu tive esse discernimento e eu fiz essa dissociação dessas pessoas e comecei a andar com pessoas que de fato me inspiravam. Resultado disso, depois de um certo tempo, quase todos foram demitidos da empresa. Até hoje a grande maioria tá no mesmo cargo, tá no mesmo cargo, ganha o mesmo salário, e eu percebo que eu podia ter me juntado com aquele grupinho, mas se eu tivesse me juntado com aquele grupinho, provavelmente eu não teria alçado voos maiores, porque aquele ambiente poderia me consumir. E aí eu comecei a andar com a galera que vinha de empresas maiores, que o pessoal não gostava muito, tinha uma certa inveja, eu aprendia com esse pessoal, fui crescendo e até hoje eu sou amigo dessas pessoas que estão em grandes cargos aí na sua carreira, ganhando super bem. Então eu não me arrependo disso, assim, foi uma coisa também que o livro fala, que eu percebi que eu fiz de forma natural, assim, me ajudou bastante e tenho vários outros, pessoal, acho que assim, ao longo da minha vida, e ao longo das nossas vidas, né, a gente vai migrando de grupos, né, então você tem um ambiente, chega uma hora que você começa a querer algo a mais pra sua vida, e aquele ambiente não faz mais sentido, aquele grupo de pessoas, talvez na sua escola, não estão com a mesma mentalidade, não querem a mesma coisa da vida, aí você vai começar a selecionar quem de fato faz sentido, e você vai levando pra sua vida e você vai migrando de grupos, né. Eu já migrei de grupos várias vezes, inclusive eu tenho grandes amigos, que eu fiz na minha vida, só que chegou uma hora que a amizade não fazia mais sentido, porque a gente pensava de forma muito diferente. Por exemplo, meus amigos da faculdade, tinha uns lá, meu, que até hoje eles querem saber de festa, de dar rolê, de pegar mulher e tal, e eu já passei dessa fase, sabe, eu não tô mais nisso, então não faz mais sentido andar junto, sabe. E eu comecei a andar com outras pessoas e tal, então acho que isso é uma coisa importante também, não é um princípio, mas que você pode levar aí pra sua vida. Terceiro ponto, pessoas ricas focam no patrimônio líquido, né, o tanto de dinheiro que você acumula na sua vida, que você tem investido, guardado, sua casa, carro, tudo que você tem de patrimônio. Carro não é um bom exemplo, porque é mais passivo. Desculpa, eu vou ler de novo. Pessoas ricas focam no patrimônio líquido, pessoas pobres focam na renda do trabalho. O que que é esse ponto? Renda do trabalho é basicamente seu salário mensal. Então, se você foca apenas no seu salário mensal, significa que você está vivendo apenas pelo mês. Gente, isso é desesperador. Eu sei que a maior parte das pessoas no Brasil e no mundo, elas vivem pelo salário do mês, né. Se ela não receber o salário do mês, ela não paga as contas no outro dia. Mas isso pra mim sempre foi algo desesperador, assim, sabe, de tipo: "Pô, como assim? Eu trabalhei o mês inteiro pra pagar um mês de vida, significa que eu não construí nada para o longo prazo", né. Então, eu acho que o fato de, começar a guardar dinheiro cedo e começar a ver meu dinheiro render cedo, sabe, chegar no final do mês e eu ver: "Nossa, meu dinheiro esse mês rendeu R$ 50. Pô, meu dinheiro esse mês rendeu R$ 100, R$ 200, meu patrimônio. Pô, R$ 200 uma época, gente, era 10% do meu salário, sabe. Então, eu não ia ganhar 10% de salário a mais do nada, mas eu podia ter outra fonte de renda, então eu comecei a olhar para patrimônio líquido como uma fonte de renda também, e ao mesmo tempo me preocupar muito com isso, assim. Então, durante toda a minha vida, eu nunca pra mim não faz sentido estar num emprego que eu ganho apenas o que eu gasto, vamos dizer assim. Eu tenho que estar ganhando sempre mais do que eu gasto. Então eu tenho que ter condições de investir todo mês, porque senão a minha sensação é que eu não estou vivendo pensando no meu futuro, eu tô pensando só no presente, sabe. Pô, é desesperador você pensar que
se teu salário não cair, você não paga as suas contas, você não tem uma reserva de emergência, você não tem um valor ali que de fato te ajude caso você precise de uma emergência, né. Então isso pra mim sempre foi uma coisa muito complicada, assim, e que eu percebo que a maioria das pessoas nem se importa muito. Ah, e eu comecei a conhecer pessoas também, né, que se importam com isso, que também pensam em patrimônio, pensam em investimentos, renda passiva. E é aquilo, né, pessoal, é muito melhor você ter o seu salário, às vezes, de 2.000 mais R$ 200, que R$ 200 hoje você consegue ter se você tiver 20.000. 20.000 investido, você já consegue uns R$ 200, com a taxa de juros atual. Pessoal, é muito bom, tipo assim, você pensar: "Meu, embora seja pouco que eu tenho aqui, rendendo, é alguma coisa", sabe. Esses dias um cunhado meu falou assim: "Ah, eh, nossa, eu investi lá 50.000 no Nubank, nossa, mas só rende R$ 50 por mês, né". Tipo, um negócio assim, eu nem lembro quanto que é que ele falou, mas eu lembro que ele quis dizer que era pouco dinheiro, né. Eu fiquei: "Cara, mas todo mês, sabe, durante 12 meses, durante a tua vida inteira, se você não pegar esse dinheiro, ele vai continuar rendendo", sabe. Não fica pensando na rentabilidade, sabe. Pensa em criar o hábito, pensa em aprender a investir dinheiro, você conseguiu chegar nos 50.000, pô, daqui a pouco, cara, você pode chegar no 100, no 150, significa que você já encontrou um caminho pra economizar dinheiro, isso é muito bom, parabéns, você fez a primeira etapa. Só que ele estava meio que falando assim: "Ah, é pouco, né, rende muito pouco, aí era melhor ter gastado esse dinheiro". Óbvio que não, se tivesse gastado você não teria nada agora. Enfim, engraçado esse ponto até. E outro ponto aqui, outro princípio que ele traz é: pessoas ricas aprendem e crescem continuamente. Pessoas pobres acham que já sabem o suficiente. E é aquilo, eu conheci pessoas que estagnaram na carreira, começaram a carreira junto comigo, mais velhas que eu, estagnaram, ganham o mesmo salário até hoje, talvez uns 10, 15%, não, vai, uns 30% a mais no máximo, porque já passaram alguns anos aí que eu comecei a trabalhar. Mas o grande ponto é que essas pessoas, elas não se desenvolvem, nunca. Ou acreditam que porque já fez uma faculdade, porque já tem o seu diploma, não precisa mais aprender. E o mercado de trabalho, pessoal, o mercado de trabalho ele joga o jogo da verdade, ele joga o jogo, quer dizer, esse jogo da verdade não, porque tem muita política, mas no sentido, você tem que saber fazer dinheiro, né, você tem que saber, se vender, você tem que ter o seu valor para que as pessoas queiram te pagar cada vez mais. Porque se você for a mesma pessoa de sempre, não faz sentido, por que que eu pagaria mais se você continua sendo a mesma pessoa? Então eu penso muito dessa forma, assim, eu nunca deixei me desenvolver, eu nunca mais fiz, assim, pós-graduação, outro curso e tal, depois que eu me formei em economia, mas eu sempre, fiz algum tipo de mentoria, eu sempre tô lendo, né, livros de desenvolvimento pessoal, fazendo algum curso, eu sempre tô aprendendo uma coisa nova, pessoal, assim, eu não gosto de ser o mesmo todos os dias, assim, acho que se eu não aprendo uma coisa nova de um dia para o outro, eu sinto que eu estou sendo a mesma pessoa, né. E acho que tem tanta coisa legal nesse mundo pra gente aprender, sabe. Principalmente quando a gente fala de se desenvolver pessoalmente, se desenvolver o seu eu mesmo, para que você se torne uma pessoa melhor, para que seja melhor remunerada. Então a sua comunicação, a forma que você se veste, a forma que você organiza a sua cabeça, as suas ideias, tudo isso vai influenciar em quanto você vai ganhar. Então o teu tempo para se desenvolver é o teu tempo livre, né, o horário que você chega em casa, pô, é chato, pô, ter que chegar em casa, é chato, gente, mas é isso, é assim que o mundo ele é, entendeu? E não tem o que a gente possa fazer. O que você pode fazer é aceitar e fechar os braços e jogar pra vida o teu sucesso, ou você pode também assumir o controle, as rédeas da sua vida e você ser protagonista nisso. Bom, basicamente é isso, tá, pessoal? Dos princípios são esses, tem outros 17 princípios, tá, que esse livro fala, eu recomendo a leitura, acho que vale a pena. Mesmo sendo um cara que é coachzão, tal, fala de sucesso, ser milionário e tal da vida, mas tudo bem, tá tudo bem, o que ele fala faz sentido, e é verdade, a maioria das pessoas não fazem o que ele fala no livro. Se você ler esse livro aí, me fala aí nos comentários que vai ser bem interessante. Nossa, chutei a câmera aqui agora. Tá, agora sobre o meu modelo mental, tá, pessoal, ao longo de 26 não, né, porque eu tenho 26 anos, eu comecei a trabalhar com, vai, deve ter uns 15 anos aí que eu trabalho. Mas eu sempre pensei dessa forma, tá, você tem 2 funis, você tem o funil de entrada e o funil de saída. O funil de entrada é tudo aquilo que entra de dinheiro na sua vida, na sua você como pessoa faz de dinheiro, né. Tanto é que no Brasil e Estados Unidos tem uma grande diferença cultural sobre mentalidade de dinheiro, que é, no Brasil a gente costuma perguntar para as pessoas: "Quanto você ganha?", né, quando você quer saber quanto uma pessoa ganha, quanto que você ganha. Ou seja, ganha, quanto que você tá ganhando, não fazendo. E nos Estados Unidos eles perguntam de outra forma, "How money do you make?", né, "How much money do you make?", um negócio assim. Ou seja, quanto dinheiro você faz, se você for traduzir, né. Então, ou seja, você faz o dinheiro, não você ganha, você não ganha nada, você faz aquele dinheiro. E você pode fazer o dinheiro de várias formas, você pode fazer o dinheiro com o seu trabalho, CLT, você pode fazer com seus rendimentos, você pode fazer com freelance, com consultoria, qualquer coisa.
você não precisa depender só do seu trabalho. E é uma coisa que eu sei que é difícil, mas é questão de prioridades, assim, durante muito tempo da minha vida, até hoje, eu sempre tive side jobs, né, eu sempre tive trabalhos paralelos ao meu CLT. Isso não significa que eu trabalhava menos, que eu era menos produtivo no meu trabalho, até porque eu fui crescendo na minha carreira, mas inclusive, isso impactou até no meu crescimento de carreira, pensando bem, né. Eu já tive consultoria, que eu tocava paralelo ao meu trabalho final de semana, à noite e de manhã acordava mais cedo, atendia cliente. Eu já tive um aplicativo que eu montei no ramo musical, um dia eu posso falar sobre ele, que me deu uma graninha. Eu já tive renda passiva, tenho renda passiva, né, dos meus investimentos, já fui sócio de uma clínica também veterinária. Tudo isso, pessoal, coisas que pingavam mais dinheirinho na minha conta, além do meu salário. Nenhum deles chegou a superar o meu salário fixo enfim, meu CLT, porque eu nunca me dediquei 100% em nenhum também, nem era objetivo, eu nem queria isso também na época, eu só queria renda extra. Mas isso fez eu também chegar, a investir muito mais dinheiro, porque o meu funil, a minha entrada era muito maior, então meu CLT pagava isso, tinha um pouquinho a mais que sempre eu conseguia de algum dinheiro por fora. E, bom, entrada, saída. Saída é tudo aquilo que você gasta, né, os seus gastos com alimentação, cartão de crédito, conta, aluguel, conta de água, conta de luz e etcétera. É, a tua boca do funil, a entrada sempre tem que ser maior que a saída. Se a boca da entrada e a saída estão iguais, tem algum problema, né. Aí o que que você faz? Ou você aumenta a boca de entrada, você arruma uma forma de ganhar mais dinheiro, ou você diminui a de saída. Pô, eu prometi que não ia usar edição nenhuma nos meus vídeos mais, então eu vou ter exemplificar tudo com as minhas mãos. Mas o grande ponto é, você vai conseguir enxugar a sua saída até um determinado limite. Vai chegar uma hora que não vai ter de onde você economizar, sinceramente. E tem coisa que nem vale a pena economizar, né. Acho que não vou entrar nesse mérito do que como economizar, mas o grande ponto é, pensa nessa lógica, se você tem uma boca de funil que você pode tem chance de aumentar ela, você tem que tentar expandir o máximo possível, e se você tem uma boca de funil de saída, você tem que enxugar ela o máximo possível, mas ela vai ter um limite. Enquanto a de entrada talvez não tenha um limite. Interessante pensar nisso, né. A de entrada, pô, você pode ganhar quanto dinheiro você for capaz de fazer. Você pode fazer quanto dinheiro você for capaz ao longo da sua vida. Mas você precisa ser estratégico nesse sentido. E o grande ponto é, eu vejo muita gente querendo investir dinheiro, sendo que nem conseguiu aumentar a renda significativamente ainda. O grande ponto é, acho que até os takeaways aqui, as dicas que eu passaria para vocês, invista em você mesmo. Então, ao invés de você querer: "Putz, eu já vou começar a guardar dinheiro, investir em ações e tal". Primeiro que eu até sou contra investir em ações, assim, até hoje eu não invisto em ações, invisto em renda fixa. Mas o grande ponto encontre formas não só de você criar o hábito de investir e tal, é legal, mas também chega uma hora que, tipo assim, você pode, vai chegar no limite que você pode investir. Invista em você, invista em algo que vai fazer você subir 2, 3 degraus na sua carreira, invista em algo que vai fazer você abrir um negócio daqui a pouco, você ter conhecimento para ter condições de fazer mais dinheiro. Porque esse investimento é muito melhor do que o investimento que você vai pôr em renda passiva, em renda fixa, desculpa. Porque, você está exponenciando a tua entrada, o teu funil de entrada, né, interessante isso. A segunda dica que eu passo também, comece o quanto antes, tanto a investir, como a pensar em outras formas de ganhar dinheiro e de ter uma mentalidade muito mais voltada para aumentar essa boca do teu funil. E o terceiro, evite atalhos. Atalhos que eu quero dizer, qualquer coisa que você encontrar falando que você vai ficar rico de um dia para o outro, fique rico em uma semana, fique rico um mês, fique rico em um ano. Ninguém fica rico nesse curto período de tempo. Isso é uma mentira e tem um monte de gente vendendo curso na internet como fazer isso, fazendo treinamento, fazendo um monte de coisa aí falando que você vai ficar rico se você fazer dropship, se você fazer day trade, se você cara, a maioria desses esquemas são pirâmide, é pirâmide, eu falo porque eu já entrei em pirâmides assim, não desse tipo, mas eu já me ferrei muito, assim, nesse objetivo de, ganhar mais dinheiro e tal, achar que existe dinheiro fácil na vida, não existe dinheiro fácil. Existe trabalho, né, você pode trabalhar para alguém, como você pode fazer o seu próprio trabalho, né, e fazer o seu próprio dinheiro, mas o grande ponto é, não tem caminho fácil, gente, não tem, até parece que alguém vai vender um curso na internet falando sobre como ficar rico, todo mundo vai fazer vai ficar rico, não vai, entendeu? Então quem vai ficar rico é a pessoa que tá vendendo o curso, com certeza. Mas o grande ponto é, não tem atalho, trabalhe, evolua, cresça a sua renda sempre, e ao mesmo tempo que você não vai investir no super investimento que vai deixar você rico. As pessoas falam: "Nossa, mas você investiu no quê pra você conseguir ter tanto dinheiro assim hoje investido e tal?". Cara, renda fixa, renda fixa. Comecei nas caixinhas do Nubank, depois fui pra XP e tal, hoje eu tenho assessor, mas o grande ponto é que não teve atalho, entendeu? Não teve um super investimento que multiplicou em 3 vezes meu patrimônio. Ali o rendimento que mais me pagou acho que foi, sei lá, 20% ao ano no máximo.
Enquanto você vê uns que ficaram abaixo, mas o grande ponto é, não é sobre a rentabilidade, é sobre o hábito e o tempo, né, que você coloca isso. Então eu comecei a investir, pessoal, com 14 anos de idade, 15 anos de idade. Desde então eu nunca fiquei desempregado, nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de investir. Claro, teve meses que eu investi menos, teve meses que eu investi mais, mas o grande ponto é, isso já tá muito calibrado na minha mente, que é uma coisa que eu quero muito e que eu já sei como fazer. E se eu começo a extrapolar, se eu vejo que eu começo a gastar demais, opa, espera aí, tô gastando demais, deixa eu reduzir, o funil de saída aqui, a boca desse funil, porque tá saindo muita coisa. E é aquilo, né, pessoal, viver 2, 3 degraus abaixo daquilo que você pode, né. Eu sempre apliquei muito isso na minha vida, eu sei que, não é factível pra maioria das pessoas também de, tipo, pô, às vezes você ganhar R$ 4.000 por mês e você gastar viver uma vida de quem ganha 2,5, entendeu? Ou você ganhar R$ 10.000 por mês, você viver numa vida de quem ganha 5. Entendeu? Então, ao longo da minha vida, várias vezes eu já deixei de fazer coisa que a maioria das pessoas que faziam, por exemplo, ter carro. Eu já tive carro muito cedo, mas depois eu vendi, que eu vi que não valia a pena, fiquei um tempão sem ter carro. Até hoje tô sem carro, na verdade, porque não faz sentido financeiramente. Pô, morar num apartamento de 120 metros quadrados. Eu pago 2.600 de aluguel e condomínio aqui em São Paulo, é muito barato, mas eu moro num apartamento de 40 metros quadrados e não é numa região, sabe, hype, assim. É próximo, mas não é hype. Eu tenho amigos que ganham menos que eu, a mesma coisa que eu, e pagam 5, 6 mil de aluguel, na lata, suave. Ah, é o preço mesmo, é assim mesmo que funciona, aqui em São Paulo é tudo caro. Gente, pô, olha a diferença, tipo assim, só esse delta de quanto essas pessoas gastam por mês com moradia apenas, pra minha realidade de gasto, pô, é investimento que eu faço, entendeu? É o que sobra no meu dinheiro pra eu poder ter condições de daqui a pouco ter uma liberdade financeira, se eu quiser deixar de trabalhar, eu posso deixar, entendeu? Então é isso, pessoal. Acho que eu acabei falando demais, acabei passando mais do tempo do que eu gostaria, mas eu espero de verdade que esse vídeo tenha agregado para você. Eu realmente quero poder ajudar as pessoas com isso. Eu acho que tem coisas que a gente vê outras pessoas, a gente acaba se inspirando, né? E eu quero poder ser uma inspiração nesse sentido. E, enfim, se você gostou do vídeo aí, deixa um comentário, faz alguma pergunta se você quiser. Se você quiser ver algum vídeo, algum outro tema relacionado a isso também, comenta aí que eu posso fazer, tá? Tô com uma meta de fazer esse ano 50 vídeos, postar 50 vídeos no canal, então espero de verdade ter agregado. Tamo junto, valeu.